Olá! Já parou para pensar em quanta ciência existe por trás de um simples grão de soja? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo na jornada desse superalimento e descobrir como a tecnologia transformou o Brasil num gigante da produção mundial. E olha, pode ter certeza, o que a gente vai descobrir aqui vai muito além da fazenda. Conecta a ciência, economia e, claro, o futuro da nossa alimentação. Para entender de verdade o peso da soja no agronegócio, fique comigo até o final. Bora lá! Pensa comigo, cada vez mais gente no mundo consome carne, frango, porco. E qual é o principal alimento desses animais? Pois é, a soja. É justamente essa busca global por proteína que coloca o Brasil, sabe, bem no centro do tabuleiro do agronegócio mundial. Mas, claro, para dar conta dessa demanda toda, não é só sair jogando semente na terra. Tem muita, mas muita ciência envolvida. E a gente vai começar pelo primeiro passo, que é talvez o mais fundamental de todos. A resposta até parece óbvia, né? Mas acredite, tem um detalhe aqui que muda completamente o jogo. O que será que vem antes de tudo? Exatamente. A jornada começa na terra, no solo. Antes de qualquer semente ser plantada, é feita uma espécie de radiografia completa do terreno. É essa análise que vai guiar toda a estratégia, sabe? Tipo, um médico que primeiro faz o diagnóstico para depois receitar o tratamento certo. E uma das primeiras missões é a tal da calagem. Pensa assim. O solo brasileiro é, por natureza, um pouco ácido, meio azedo. A calagem age como um antiácido, sabe? Equilibra o pH e deixa o caminho livre para os nutrientes serem absorvidos. É como preparar o prato perfeito para a planta poder se alimentar. E essa radiografia do solo, olha, é feita com uma precisão cirúrgica. Não é nada aleatório. Cada pedacinho de terra é mapeado, amostras são tiradas de diferentes profundidades, tudo isso para criar a receita de nutrientes ideal para aquele talhão específico. Agora, se prepara para uma das coisas mais geniais da agricultura moderna. Ao invés de usar um monte de fertilizante industrial, a ciência arrumou um jeito da própria soja contratar umas bactérias que pegam nitrogênio direto do ar. É, basicamente uma mini fábrica de adubo trabalhando de graça para a planta. Incrível, né? E o resultado dessa parceria? Um aumento médio de 8% na produtividade. Pode parecer pouco, mas quando a gente fala de milhões de hectares, esses 8% significam mais comida no mundo e mais renda para o produtor. Tudo isso graças a uma ajudinha microscópica da biologia. Ok, então a planta está crescendo forte, bem nutrida. Mas aí vem o segundo grande desafio. Como é que se protege a lavoura de pragas e doenças, mas de um jeito inteligente e sustentável? Antigamente o pessoal aplicava defensivos seguindo um calendário, sabe? Quase como tomar um remédio de hora em hora. Hoje a estratégia é outra, o manejo integrado de pragas, ou MIP. É como ter um médico de plantão no campo, que só entra em ação se o paciente realmente precisar. Muito mais eficiente. E essa decisão não é no achismo, não. É tudo baseado em dados, como a gente vê aqui. Por exemplo, só se aplica um produto contra a lagarta da soja se houver 20 delas por metro. Se tiver 19, a orientação é esperar. É a ciência pura vencendo o desperdício. E na prática, isso funciona? Bom, dá uma olhada nesse dado do Rio Grande do Sul. O MIP conseguiu diminuir pela metade o uso de inseticidas, sem perder 1 quilo sequer de produtividade. É bom para o bolso do agricultor e, claro, ótimo para o meio ambiente. Beleza, a lavoura está linda, pronta para colher, mas a jornada ainda não terminou. Na verdade, agora começa uma fase tão crítica quanto o plantio. Garantir que todo esse investimento não se perca no final. A colheita não é a linha de chegada, é uma transição, e é uma transição bem delicada. Meses de trabalho e tecnologia podem ir por água abaixo aqui. Então, como garantir que a qualidade daquele grão seja mantida? A resposta está em 3 passos essenciais. Primeiro, a secagem, para deixar o grão com a umidade certinha. Depois, a limpeza, para tirar tudo que não é soja dali. E, por fim, o armazenamento, que é como guardar o grão num cofre, protegido de fungos e pragas. E quando a gente fala em precisão, é sério mesmo. A umidade do grão tem que estar ali, naquela faixa super específica, entre 11% e 13%. Um pontinho percentual a mais e os fungos atacam. Um a menos e o grão se quebra com facilidade. É um equilíbrio muito delicado. E assim a gente fecha o ciclo. Desde a química fina do solo até o controle de umidade dentro do silo, uma coisa fica muito clara. A tecnologia é o grande motor que move cada etapa da produção de soja no Brasil.
E isso tudo nos leva a pensar, né? Com a população do mundo só aumentando e a demanda crescendo junto, qual vai ser o próximo grande salto tecnológico na produção de soja? Vai ser na genética? Na inteligência artificial aplicada ao campo? A única certeza é que essa jornada de inovação está muito longe de acabar. Toda esta análise que fizemos foi baseada na publicação Tecnologia de Produção de Soja da Embrapa, que é, sem dúvida, uma das grandes responsáveis por toda essa ciência no campo brasileiro. Fica claro que soja é muito mais que um grão, é um verdadeiro motor de tecnologia e inovação. Obrigado pela companhia!